Shalom, irmãos, em tempos de angústia, vamos falar de esperança? O assunto do nosso estudo no dia de hoje, nós vamos falar sobre o Vale dos Ossos Secos. Isso está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Nós vamos ler aqui na versão IA+. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão em hebraico é Iad, de Iahua, tetragrama sagrado, Yud He Vav He. Ele quem? Iahua, me levou pelo Espírito. Irmãos, em hebraico a palavra Espírito é Ruach, tá? Ó, Ruach, quer dizer vento, hálito, mente, espírito, tá? Pontos cardeais, fôlego de ar. Aqui tem vários outros significados, tá? Bom, então ele me levou pelo espírito de Yahua e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, tá? Então aqui a gente vê uma situação em que o profeta Ezequiel, ele é levado numa visão, provavelmente, a um vale onde ali tem muitos ossos humanos, tá? E ali, quando a gente vê uma situação dessas, né, de ossadas, a gente sabe que ali a pessoa está morta, obviamente, né? Houve morte, a pessoa não tem vida mais, está morta. E ali, muitos ossos, dá a entender que é uma multidão de pessoas, ok? E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos, tá? Isso quer dizer sequíssimos, que o tempo que já estavam ali aqueles ossos, o tempo. Então já estavam mais do que secos, estavam sequíssimos. A palavra é meod é muito secos, tá? Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Iahua, Adonai quer dizer Senhor, tá? Adonai, ó, meu Senhor. Adoni seria o certo para meu Senhor, tá? Então ele disse, Iahua Adonai, tu o sabes. E Ezequiel estava dizendo, Senhor, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra de Yahua. Assim diz Yahua Adonai a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, Raiá é vida, tá? Ó, viver, ter vida, permanecer vivo. Bom, no livro, vou parar aqui um instante então, tá? Aqui no verso 5, e nós vamos ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 7. Então formou Yahweh Elohim ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego, Neshama, de vida, e o homem passou a ser alma vivente, tá? Então, enquanto nós formos apenas um barro, sem o fôlego de vida enviado pelo Todo-Poderoso, nós não temos vida. Nós somente vamos ter vida após ser soprado em nós o fôlego de vida, tá? Só para mostrar para vocês como isso funciona. Então, ali estava ordenando a Ezequiel que profetizasse, tá? Para estes ossos secos. E, continuando aqui no verso 5, diz, eis que farei, quem que fará? Yahua.
fará entrar o Espírito em vós e vivereis. Então, somente através do sopro da Ruach, tá? Que é esse vento, que é esse sopro de vida, este fôlego, Neshama, tá? Sobre esses ossos secos, eles poderiam reviver, tá? Porém, tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele e porei em vós o espírito, novamente Ruach, e vivereis, e sabereis que eu sou Yahuwah. Então, continuando, vivificação dos ossos secos. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões. Então, primeiramente os ossos se juntaram, depois começou a formar os ossos, os tendões, os ligamentos, os músculos, tá? Sobre eles e cresceram as carnes, que são os músculos, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então, primeiramente ali se reconstituiu a matéria, juntou os ossos, começou a formar tendões, ligamentos, músculos, pele, mas ainda era um corpo inerte. Tá? Era um corpo morto ainda, porque enquanto não venha a Ruach, o fôlego de vida da parte do Todo-Poderoso, ninguém mais pode dar ou retirar este fôlego a não ser Yahuwah, tá? Então ele me disse, profetiza ao Espírito, a Ruach, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz Yahuwah Adonai, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Eu já estou separando aqui, estudando a respeito desses 4 ventos, irmãos. Não vou fazer juntamente com esse estudo aqui, para não ficar muito conteúdo na cabeça de vocês. Mas esses 4 ventos ao qual se refere aqui, tá? São os 4 pontos cardeais. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que de todos os 4 cantos da terra estaria vindo ossos, ou seja, pessoas que morreram de todas as partes do mundo, de todo o povo, de toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação, tá? Então, isso representa esses 4 ventos. Então, não seria apenas ali de Israel, tá? Senão ele estaria dizendo para somente aquele povo. Não, é os 4 ventos, nos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, tá? É isso que representa nesse momento, nesse capítulo, representa os 4 ventos, tá? Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso, tá? Então, no momento que eles se colocaram em pé, tá? É porque ali o fôlego de vida veio sobre eles, a Neshama, tá? Veio sobre eles e eles se tornaram seres viventes novamente. No livro de Apocalipse, no capítulo 11, aqui fala das 2 testemunhas que foram mortas, tá? E aqui diz assim, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, a Ruach, vindo da parte de quem? Do Todo-Poderoso, de Elohim, neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Então, a mesma situação dos ossos secos aconteceu aqui para as 2 testemunhas, tá? Então, qual é o ensino aqui? O que Yahuwah, com essa visão, estava ensinando para Ezequiel sobre a ressurreição dos mortos, irmãos, tá? Eu tive essa semana praticamente inteira estudando sobre esse assunto, vendo vários estudos, tá? O meio cristão,
ele meio que espiritualiza tudo, né? Então eu não vi, tá? Estudos específicos que seria o Vale dos Ossos Secos a respeito de ressurreição dos mortos, tá? Eu vi que seria um avivamento da igreja, que seria, por exemplo, a Techuvá, né? O retorno de uma pessoa que estivesse desviada dos caminhos de Yahweh, que ela, né, seria esses ossos secos, que ela retornaria à vida, tá? Mas efetivamente, irmãos, ele está falando sobre a ressurreição dos mortos. Porque também vi em alguns estudos falar sobre a restauração de Israel. Aí eu faço uma pergunta para vocês, tá? Eu quero que vocês interajam comigo. Israel teve uma restauração? Quando eles voltaram da Babilônia, irmãos, do exílio, tá? Eles começaram um processo. Começaram um processo de através de Neemias e de Esdras e de outros, né, membros dos sacerdotes, enfim, governantes. Eles começaram um processo de reconstrução de Israel, tá? De Jerusalém. Mas efetivamente nós sabemos, tá? Pela história, pela Bíblia, pelas Sagradas Escrituras, que Israel acabava sempre se apostatando. Israel acabava sempre se desviando dos caminhos de Yahweh, tá? E não é diferente nos dias de hoje, irmãos, não é diferente, tá? A Israel física que nós temos hoje é uma Israel que está completamente apostatada dos caminhos do Senhor, de Yahweh, de Adonai, completamente apostatada. É um lugar, tá? Onde o sincretismo religioso, eu ouso dizer que é o lugar da terra, dos 4 cantos da terra, onde há mais sincretismo religioso é em Israel. Muita idolatria e principalmente, não vou generalizar, entendam, eu não generalizo, mas a maior parte dos irmãos da tribo de Arrudá, os judeus, são anti-Mashiach, tá? Então, eles são anti-Mashiach, quer dizer que eles não aceitam Yahushua, conhecido como Jesus Cristo no meio religioso, no meio cristão. Eles não aceitam como o Messias enviado por Yahweh, tá? Então, não houve restauração. Então, essa visão de Ezequiel, ela é para o fim. É para quando o Messias vier, o Messias Yahushua, tá? Não o Messias esperado pelos judeus. Porque o Messias esperado pelos judeus, ele será o anti-Messias, tá? O anticristo, tá? Então, Yahushua, nesse momento que ele vem e que ele vai ressuscitar os mortos, aí vai acontecer a restauração de Israel. Entenda, não é Israel um povo, o povo escolhido, aquele pelo Todo-Poderoso, aquele povo limitado. São todos aqueles que creem, irmãos, tá? E isso inclui Israel. Não exclui Israel, inclui Israel no contexto de todos aqueles que creem em Yahushua e continuam crendo na Torá. Tá? Então, as coisas não se separam, tá? Torá tem que estar junto com Yahushua, ok? Já fiz estudos aqui sobre isso. Também fiz o estudo do Salmo 16, que fala sobre a promessa da ressurreição. Então, aqui, Yahweh está ensinando para Ezequiel, está mostrando para ele que os mortos que viveram, que morreram na esperança de uma salvação, de uma restauração, serão ressurretos no grande dia, tá?
no grande dia, no retorno de Yahushua, eles serão ressurretos, tá, irmãos? Eu quero ler o capítulo 15 de 1 Coríntios com vocês. Deixa eu continuar aqui, depois nós vamos para o 15. Os ossos secos são tipos do povo de Arroa. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados, tá? Então eles pensavam que após a morte, né, eles estariam então completamente desesperançados. Teria acabado tudo, irmãos, porque eles aguardavam a vinda do Mashiach no tempo deles. É isso que nós temos que entender, tá? Eles viviam, assim como nós vivemos, na esperança do retorno do Mashiach para o nosso tempo. Assim eles viviam na esperança da vinda do Mashiach no tempo deles. Desde Bereshit, desde Gênesis, tá? Então, eles entendiam que no momento que eles morreram e o Mashiach não tivesse vindo, a esperança deles teria acabado, ok? Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz Yahweh Adonai, eis que abrirei a vossa sepultura. Olha como é sobre ressurreição, irmãos. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Eu pergunto a vocês, essa terra física aqui que nós estamos, lá Israel que conhecemos hoje? Não, irmãos. Os novos céus, a nova terra, a Israel celestial, tá? Continuando, sabereis que eu sou Yahweh quando eu abrir vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Yahweh, disse isto e o fiz, diz Yahweh. Então, irmãos, não tem engano, tá? Então, só para confirmar com vocês, ele está falando a respeito de ressurreição. Eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, tá? E isso é no dia de Yahweh, o dia em que Yahushua retornará, tá? Para recuperar, vamos dizer assim, ou para resgatar a sua igreja, a sua Kehilá, a sua congregação, tá, irmãos? Agora sim nós podemos ir lá para 1 Coríntios. Vamos para 1 Coríntios, deixa eu ver aqui para trás. Não, vamos pegar aqui, 1 Coríntios 15. Nós vamos ler todo o capítulo 15, irmãos. Eu não tenho pressa, eu quero que vocês entendam isso. Dou a ideia para vocês sempre assistirem, né? Se vocês conseguem e assimilam a velocidade um pouco mais acelerada, tá? Então, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ali está Shaul Hashali, o apóstolo Shaul, conhecido como Paulo, falando ao povo de Coríntios, tá? Corintos, falando a respeito da ressurreição dos mortos e linkando com a ressurreição do Messias. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Veja que ele diz, se, né? Se, sempre tem um se, né? Retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que o Messias, né? Aqui em grego é Christos, tá? Morreu pelos nossos pecados,
segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Quefa e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje. Porém, alguns já dormem. O que é esse dormem? Morreram, né, irmãos? Tá? Então, aqui, essas pessoas que viram ele, né, eles são como testemunha, para ficar como testemunha. Continuando. Depois foi visto por Tiago, tá? Tiago é o meio-irmão, né, irmão de Yahushua. Ele provavelmente, né, a história conta, né, que ele demorou muito para entender, né, o propósito do Mashiach aqui neste mundo. E depois, né, quando ele entendeu, ele foi um fervoroso, né, propagador do evangelho, líder da comunidade messiânica, tá? Então, foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, né? Aqui, Shaul está dizendo, foi visto por mim como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja do Todo-Poderoso, né? Então, a humildade aqui de Paulo, o arrependimento também dele por ter perseguido a igreja. Mas pela graça de Elohim sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Elohim comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que o Mashiach ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição, então o debate aqui é o seguinte: muitas pessoas estavam ali dizendo que não havia ressurreição, tá? Podia ser alguns ali dos convertidos saduceus, tá? Porque os saduceus, eles não criam na ressurreição. Então, até você, mesmo após a conversão, você tirar alguns dogmas da mente, demora, irmãos, demora, tá? Então, ele continua a explicar. E se não há ressurreição de mortos, então o Mashiach não ressuscitou. É uma lógica que ele está fazendo. Então, não há ressurreição, não, o Mashiach não ressuscitou. E se o Mashiach não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Elohim, porque temos asseverado contra Elohim que ele ressuscitou o Mashiach, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então ele está dizendo aqui, gente, então nós somos mentirosos, nós somos falsos testemunhas, porque nós vimos ele vivo, né? Nós vimos que ele ressuscitou, tá? E estamos tirando também ao Pai como mentiroso também, tá? Porque se os mortos não ressuscitam, também o Mashiach não ressuscitou. E se o Mashiach não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha que interessante, né, irmãos? Porque de que adiantaria apenas Yahushua ter morrido no madeiro, assim como a gente vê na Icar, né? Na igreja Icar, tá? Lá a cruz e o Cristo lá morto. Para eles, o Cristo não ressuscitou, é o que nos parece, né? Mas essa lógica é correta. Se ele não ressuscitou, nós ainda somos pecadores, não há redenção para nós. Porque para haver redenção, ele teria que ter vencido a morte e o pecado, tá? E ele ressuscitou e ele venceu a morte e o pecado, tá, irmãos? E ainda mais, os que dormiram no Mashiach pereceram, né? Todo aquele povo lá do tempo de Ezequiel, lá mais tarde ainda, todo esse povo, tá? Eles pereceram, os que dormiram no Mashiach, eles pereceram, eles morreram, ok? O Mashiach apareceu para eles naquele tempo? Não, mas eles morreram.
tá? Se a nossa esperança no Mashiach se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então aqui Shaul está tentando, né, colocar na mente daquelas pessoas que, se o Mashiach ressuscitou, todos aqueles que morreram na esperança de uma restauração serão ressuscitados também, tá? Vamos então agora, irmãos, para o livro de Daniel, só para confirmar que isso foi dito, tá, para os profetas lá na Brit Hadashah, que é conhecida ali como Velho Testamento, que sabemos que não é, né? Então, no capítulo 12, no verso 2. Aqui está dizendo, deixa eu ler um pouquinho antes aqui, vamos ver. Os últimos tempos, ó, as palavras seladas. Nesse tempo se levantará Micael, tá? Ou Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, aquele que for achado inscrito no livro, tá? Então, aqui ele está dando essa visão para Daniel, tá? Qual é aquele tempo? O tempo do fim, tá? Do retorno do Mashiach, tá? Aqueles que morreram na crença, né? Que morreram com a esperança do Mashiach, que já morreram crendo no Mashiach, tá? Aqueles que têm o nome inscrito no livro, tá? Aqui está dando a promessa da ressurreição, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. A palavra é kots ou kuts, tá? Com a ideia de despertar subitamente do sono, acordar, despertar, tá? Esse sono é a morte, tá, irmãos? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, tá? Então, aqui no livro de Daniel, está nos dando novamente essa esperança, irmãos, da ressurreição, tá? Nós vamos ver agora no livro de Isaías 26, 19, Isaías 26, 19. Deixa eu ver para trás. Não, é esse mesmo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Elohi, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Aqui confirma o livro de Daniel, tá? Então, aqui no livro de Isaías também está falando sobre a ressurreição, irmãos. Ok? Agora, para que a gente feche, né, com chave de ouro, nós vamos lá para o Salmo, que já fizemos inclusive o estudo, o Salmo 17, o último versículo, que é o 15, que diz assim: Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face quando acordar. Não é acordar do sono da noite, irmãos, é acordar do sono da morte, tá? Eu me satisfarei com a tua semelhança. Vamos ver em outras versões. Vamos ver aqui na Bíblia de Jerusalém, diz assim: quanto a mim, com justiça eu verei tua face, ao despertar eu me saciarei com a tua imagem, tá? É o momento então da ressurreição dos mortos, em que nós veremos a face do nosso Mashiach. Amém? Então, irmãos, eu creio que é muito fácil da gente entender o conceito do livro de Ezequiel, é muito fácil, tá? Eu vejo assim que
não há nenhum tipo de dificuldade em nós entendermos, tá? Porque ele diz, né, claramente, tá, que ele estará retirando, né, das suas sepulturas, estará retirando, tá, das suas sepulturas, então, a todos aquele que crê, tá? Então aqui, então sabereis que eu sou Yahweh, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer subir de dentro deles, ó meu povo. Porei o meu espírito dentro de vós, e haveis de reviver. Eu vos reporei em vossa terra, e sabereis que eu, Yahweh, falei e hei de fazer. Oráculo de Yahweh. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado deste estudo, tenha edificado a vida de vocês. E se edificou, irmãos, eu peço, não por mim, mas pelo reino, para que estejamos abençoando a vida de outras pessoas. Ajude esse canal, curta, compartilhe. Esse canal não é monetizado, tá? Eu só estou aqui para fazer obedecer o mandamento todo-poderoso do Ide e fazer discípulos, né? Nos 4 cantos dessa terra. Amém? Shalom.